Nesta quinta-feira, policiais federais de todo o país paralisaram as atividades e protestaram. Entre os protestos estão desvalorização, desmotivação, assédio moral, perseguições, entre outras. Policiais federais de Paranaguá estão em Curitiba, apoiando a manifestação. Nossa intenção, já vem há mais de 4 anos, é discutir com o governo a respeito da reestruturação da Polícia Federal, principalmente voltada para os escrivães, papiloscopistas e os agentes de Polícia Federal que, de uma forma legal, já tem uma estruturação dentro da polícia, dentro do Poder Executivo Federal, e ele não foi aplicado até hoje. A gente está brigando isso desde 96. Inclusive até teve a greve do ano passado, que vocês bem sabem. Essa é a nossa maior estratégia, a nossa maior discussão a respeito disso. A negociação com o governo, e também com a direção, a nossa direção interna da Polícia Federal. Podemos dizer, Vivone, que hoje esse plano de carreira para a Polícia Federal é um plano bastante antigo, bastante arcaico? O nosso plano de carreira, na verdade, eu posso dizer para você que a gente não existe, é inexistente dentro do que a gente entende. Veja que nós temos hoje, somos reconhecidos pelo Ministério do Planejamento como serviço de nível superior, e assim deveríamos, ter em lei isso, já há em lei de 96, só que a gente não é efetivamente, ou seja, legalmente somos reconhecidos, mas estamos defasados, desvalorizados pelo governo federal. Vale ressaltar que essa greve, Vivone, em todo o país, mas o trabalho continua aqui em Paranaguá, esses trabalhos essenciais? Não, como de costume, a gente vai agindo sempre de acordo com a lei. Os serviços essenciais estão funcionando, necessidade de alguma situação emergencial vai funcionar, mas nós procuramos uma estratégia diferente hoje aqui em Paranaguá, em que pegamos nossos policiais e subimos para a cidade de Curitiba para apoiar lá o trabalho que eles estão fazendo lá, já com diversos policiais em Curitiba. Eu fiquei aqui para poder estar dando essa notícia, informar os meios de comunicação a respeito do que está acontecendo. Vale ressaltar que essa paralisação, Vivone, é só nesta quinta-feira, dia 31. Isso, nós, pela estratégia da nossa federação e dos presidentes de sindicatos, nossos sindicatos estaduais, esse movimento, essa paralisação acontece só hoje, coincidentemente, aí, como eles dizem, aí, o Dia da Bruxa. A gente está falando que é o Dia da Bruxa da Polícia Federal, e nossos motivos, os principais motivos da nossa paralisação é a respeito da má gestão hoje dentro da Polícia Federal, que tem desvalorizado muito o policial, inclusive até com casos, infelizmente, aí de perseguição, de assédio moral, e em decorrência até, trazendo decorrência de um sucateamento desses escrivães, de papiloscopistas e agentes, levando a suicídio. Então são coisas que a gente está trazendo à sociedade, passando isso para a sociedade, informando que nós pacificamente ainda estamos negociando com o governo e com o nosso gestor interno. Lembrando que outro motivo dessa paralisação é a forma de investigação criminal hoje que existe no Brasil, Se eu posso dizer assim que existe só o Brasil que investiga dessa forma, e mais uns 3 países, por exemplo, na África do Sul, Uganda, o Quênia, se não me engano, que estão investigando da forma como a gente investiga hoje. O que é isso? Através do inquérito policial, através de uma pessoa só que detém esse poder de investigação, e os outros são só meros executores. A gente entende que as diversas polícias do mundo, e eu conheço a polícia francesa, por exemplo, em que o próprio policial, ele investiga, ele começa e termina a sua investigação. E no posterior a isso ele apresenta todo o seu relatório, os fatos investigados para a promotoria. O que não acontece aqui. Não acontece no Brasil, nas polícias judiciárias, que é ditas polícias judiciárias. Então a gente está tentando também trazer a sociedade para essa discussão. Trazer a sociedade para a discussão de que será que esse modelo que nós temos de investigação hoje no Brasil funciona? Será que só o Brasil está certo e esses 3 países da África estão certos, porque o resto dos outros países não fazem isso? Então essa discussão, a gente quer a sociedade, para a sociedade entrar nessa briga com a gente, começar a comprar, porque eu sei que quem acaba sofrendo mais do que nós é a população. A população sofre com uma polícia que investiga depois que o crime acontece. O que acontece? O problema já aconteceu. Vamos trabalhar, então, talvez de forma ao contrário, vamos começar a trabalhar também prevenção. Então a gente precisa de polícia de ciclo completo, precisamos de polícias que tenham carreiras únicas, ou seja, o policial que começou lá embaixo, ele chegue até a sua chefia. Essa é uma outra reivindicação nossa,
Existe já uma conquista em Rondônia e no Amapá, em que o policial militar que entra como soldado, ele vai crescer até se tornar oficial. Isso é uma revolução dentro do sistema de segurança pública, dentro das polícias no Brasil, porque isso não existe. E um presidente, um diretor do FBI que teve no Brasil fazendo palestra e tudo mais, ele falou, pô, isso eu nunca vi. Não existe motivação para um policial que entra no início da carreira lá, começa a trabalhar, carregar o piano, mas ele não consegue alcançar. Esse é o plano de carreira que a gente quer. Eu hoje não tenho, eu costumo dizer que eu tenho uma carreira de início e meio, porque o meu fim não existe. Ou seja, eu jamais vou chefiar uma equipe, independente da experiência que eu tenha, né? Tem colegas nossos que estão se aposentando, 30 anos de polícia, e ficam no plantão, atendendo o telefone, recebendo um tripulante, no caso aqui em Paranaguá, mas ele jamais vai chefiar uma equipe, jamais ele vai pegar essa experiência dele de investigação de 30 anos e passar para um outro colega mais novo. Essa é uma reivindicação nossa e muito séria e importante.